Bom, essa é a apresentação do seminário sobre engenharia de prompts para gestão de projeto. O nosso grupo é formado pela Isabela de Oliveira e por mim, Vinícius Tadeu Lima de Freitas. Pode passar o slide, por favor. Bom, nessa introdução à engenharia de prompts, nós deixamos claro que seria mais interessante, pelo tempo do seminário, ser de no máximo 20, 30 minutos, trazer algo um pouco mais específico, um pouco mais reduzido, mas ao mesmo tempo podendo mostrar o que a engenharia de prompts pode realmente fazer para melhorias em projetos e tudo mais. Próximo slide, por favor. E essa pergunta que nós começamos indagando, né, o que seria uma engenharia de prompts e um prompt bem construído. No caso, um prompt bem construído, ele se trata de ser claro, específico, direcionado e objetivo. Porque a engenharia de prompts ela visa a comunicação clara entre todas as partes interessadas, fazendo com que não hajam palavras, como está escrito aqui na parte de ser claro, jargões desnecessários ou termos vagos, fazendo com que um ou outro às vezes entenda ou o outro às vezes não entenda. O que foge à proposta do projeto de tornar algo sólido, realmente uma mensagem que seja específica, por ser precisa do jeito que ela deve ser feita, direcionada, por ser focada em uma tarefa ou um objetivo, e objetiva, não cabendo espaço para múltiplas interpretações, de forma que prejudique o projeto, o seu andamento através da comunicação. Próximo slide, por favor. E aqui trazendo um pouco da importância da engenharia de prompts, esses 5 passos trazem um pouco ali, lógico, mais lapidado a nossa visão e ao propósito do seminário, do que seria essa importância, né? Evitando esses mal entendidos, reduzindo erros, alinhando expectativas, agilizando a execução e garantindo que o projeto esteja dentro do prazo e do orçamento. Porque uma comunicação, quando ela não se torna clara, ela traz vários problemas, tanto de ida quanto de volta. Que seja um cargo mais alto que vai passar como no caso, os objetivos para as próximas cadeias, que aí vão seguindo até a base, e a base às vezes tem que voltar com uma pergunta ou outra. E quando se tem esses problemas de comunicação, é claro, esses mal entendidos, que tem mais a ver com essas instruções mal formuladas, reduz esses erros porque traz a comunicação de forma mais clara e sucinta, alinha as expectativas, porque o objetivo principal ele deve ser uma compreensão mútua, como foi dito antes. Agiliza a execução, porque perde um pouco desse tempo de leve trás, entendeu? Então faz com que esse andamento ele seja um pouco mais rápido. Ele tem essa economia de tempo. E com isso, claro, a economia de recursos. E garante que o projeto esteja dentro do prazo do orçamento, porque quanto menores forem as mudanças significativas e necessidade de ajustes, maiores são as chances de entrega do prazo determinado. Próximo slide, por favor. Bom, aqui nesse exemplo prático, nós trouxemos uma instrução vaga e o que seria uma instrução clara. Uma instrução clara, ela, nesse exemplo que nós trouxemos, adicionar a autenticação de 2 fatores à tela de login usando SMS para envio de código, ela se ressalta totalmente contrária ao que seria uma instrução vaga que nós colocamos como exemplo. Dentre os milhões de exemplos possíveis, nós escolhemos esse exemplo porque ele, na nossa visão, ele exemplifica muito bem a nossa introdução a esse seminário e tudo mais, né? Então, como instrução vaga, nós temos melhorar a tela de login. É interessante pensar que esse melhorar ele pode caber diversas interpretações, seja na parte do design, em uma correção de bugs, em adicionar novas funcionalidades, e isso resulta em um trabalho, às vezes, desnecessário. Nesse caso, ou fora do esperado. Próximo slide, por favor. Quer dizer, volta um pouco, só um segundo. Só um segundo, volta um pouco. Eu esqueci aqui, é claro, de ressaltar que uma instrução clara, nesse exemplo que a gente colocou, ela mostra exatamente qual é o problema que deve ser solucionado, que são adicionar a autenticação de 2 fatores à tela de login e o método pelo qual ela deve ser implementada, utilizando o SMS para envio de códigos. É muito importante deixar claro
Quais são os objetivos dentro de uma mensagem, através da comunicação? Pronto, é isso. Meu nome é Isabela, eu estou apresentando esse seminário com o Vinícius e vou falar um pouco sobre os principais tipos de prompts em projetos de software. Ou seja, eu vou falar sobre quais são os tipos de prompts que são mais usados para garantir uma comunicação clara e um bom planejamento. E aí a gente vai ver um pouco sobre como esses prompts ajudam a alinhar as equipes e garantir que todo mundo fique na mesma página o tempo todo. Então, primeiro, a gente tem os prompts para objetivos e premissas do projeto, com objetivos claros, que, como o Vinícius já mencionou, é fundamental para definir objetivos específicos e mensuráveis para o projeto. E esses prompts bem formulados vão ajudar a alinhar a visão do projeto com os stakeholders e guiar a equipe toda durante o desenvolvimento. Por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui, implementar a funcionalidade de cadastro de usuários até o final de setembro, incluindo login por e-mail e autenticação de 2 fatores. E sobre as premissas do projeto, elas são suposições ou condições que vão afetar esse projeto, como restrição de tempo, recursos que estão disponíveis ou dependências externas. E esse prompt ele é usado para poder explicitar essas premissas para garantir que todos os envolvidos entendam as limitações e as expectativas do projeto. E um exemplo seria a entrega da funcionalidade de integração da API até 15 de setembro. Outro prompt que a gente tem como exemplo é o prompt para comunicação interna de estratégias de comunicação. Os prompts claros eles são essenciais para a comunicação, especialmente em ambientes mais ágeis e de desenvolvimento remoto. Então, estruturar esses prompts para atualização de status e reuniões de alinhamento, de atualizações, ajuda a manter todo mundo informado. E um exemplo disso é o que foi feito hoje, o que vai ser feito amanhã, se existe algum bloqueio entre os desenvolvedores, etc. Também tem um prompt para planejamento e acompanhamento de projeto, que vai definir as deadlines e os marcos principais para ajudar a equipe a visualizar o progresso do que está sendo feito. Então, esses prompts claros vão ajudar a definir as tarefas com mais detalhes, incluindo o que deve ser entregue, o que não deve ser entregue, quais são os responsáveis, quais são os prazos. E um exemplo desse prompt é implementar uma funcionalidade X até 15 de setembro, incluir o responsável, quais são os critérios de conclusão e afins. E também temos prompts para testes de qualidade, que vão escrever os critérios de aceitação e garantir que a equipe fique alinhada sobre a entrega de qualidade do projeto. Esses prompts são para descrever os casos de teste com mais detalhes, com inputs, condições e resultados esperados, para ajudar em uma abordagem mais meticulosa e padronizada, já que, principalmente em testes, é um tanto cansativo fazer isso. Práticas de criação de prompts mais eficazes, nós trouxemos esse segundo exemplo, que tem de início esse prompt vago, que é corrigir o bug na página de checkout. Ele se torna ineficiente porque não trata exatamente qual é o problema que deve ser encaminhado, em que cenário ele ocorre ou o impacto dele no processo. Já um prompt assertivo, por mais que nesse tenham 3 frases, elas são mais bem colocadas, fogem de múltiplas interpretações. Então, corrigir o erro que impede a seleção de método de pagamento na página de checkout quando o carrinho contém mais de 5 itens. Aqui tem 3 partes muito importantes na de uma criação de prompt eficaz. Nós temos a exemplificação exata do que é o problema. Então, tem a seleção de métodos de pagamento, o contexto pelo qual ele se encaminha, que é o carrinho com mais de 5 itens, e a área que afeta, que é a página de checkout. Próximo slide, por favor. Essas práticas de criação de prompts eficazes, elas carregam diversas formas, né, de se moldarem e se melhorarem. Uma delas é a definição de prazos e os critérios de aceitação. Essas definições de prazos
como foi exemplificado aqui, ela adiciona uma expectativa de prazo no prompt também. Também pode ajudar a equipe a se organizar e priorizar corretamente. Ou seja, ela faz com que o atendimento que a equipe vai dar a cada problema seja passo a passo e tenham metas a serem batidas. Já os critérios de aceitação, eles especificam que seja uma tarefa bem-sucedida, como o pagamento deve ser processado sem erros em todos os navegadores suportados. E aqui embaixo nós colocamos as ferramentas que ajudam a organizar, até um prompt interessante, a encaminhar, a entender o andamento do projeto e todos esses amparatos que ajudam na engenharia de prompts, que é o Trello, o Gira e o Asana. Próximo slide, por favor. Só para lembrar, todos os links para acesso desses sites que o Vinícius mencionou estão disponíveis nas referências do slide. Então, sobre o uso da inteligência artificial para engenharia de prompts, a gente tem algumas questões. Como é que isso funciona? A gente tem a geração automática de prompts, com ferramentas para a IA poder gerar prompts automaticamente com base em dados históricos e padrões. E como exemplo, que a maioria conhece, o GitHub Copilot, o ChatGPT, e o ChatGPT podem sugerir prompts e códigos. A gente tem análise de feedback e otimização, em que a IA pode usar o feedback sobre prompts anteriores para ajudar em futuros prompts com maior clareza e eficácia, né, usando o que já foi passado na inteligência artificial como base para melhorar até os seus resultados. E a gente tem a personalização de prompts, em que a IA pode adaptar esses prompts para diferentes membros da equipe para garantir que todo mundo receba instruções adequadas com o seu nível de conhecimento e responsabilidade. Porque a gente sabe também que cada equipe tem as pessoas com suas próprias particularidades, então quando a gente pode adaptar esses prompts, facilita a vida de todo mundo. Agora, falando um pouco sobre essa integração de prompts e automação na gestão de projetos, nós ressaltamos esses 3 pontos que nós vimos como talvez os mais importantes, que seria a atualização de status automatizada, a criação automatizada de tarefas e o monitoramento em tempo real. A atualização de status automatizada, ela pode ser configurada para que sempre que uma tarefa for concluída, a plataforma envie automaticamente um relatório resumido para as partes interessadas, para que eles consigam acompanhar mesmo sem estarem vendo toda hora as tarefas que devem ser feitas, as que estão em andamento e tudo mais. Temos aí a criação automática de tarefas, que se trata um pouco, né, claro, quando um prompt é bem estruturado, ele é capaz de gerar novas tarefas depois das tarefas anteriores serem concluídas, o que adianta muito trabalho. No máximo, o que vai haver ali é uma boa lapidação quando o prompt é bem construído. E tem o monitoramento em tempo real, que é para a equipe entender os desvios do programa ou em métricas de desempenho, permitindo ajustes rápidos e eficazes. Isso em monitoramento em tempo real. Próximo slide, por favor. E aqui nós temos um impacto na produtividade. Nós colocamos como reduz a carga de trabalho administrativo da equipe e permite que os membros se concentrem em tarefas mais críticas e de mais valor agregado. Porque uma vez que os prompts são bem construídos e as tarefas são bem encaminhadas, a equipe entende como um todo, sem múltiplas interpretações, sem conceitos vagos, sem palavras que não tragam valor nenhum, que não agreguem ao que deve ser passado. A equipe ela vai trabalhar com menos aderência ao erro. Ela vai trazer mais impacto na produtividade, tendo uma comunicação mais clara e sabendo exatamente aquilo que deve ser feito. Fora todos os outros benefícios que se tem quando você tem um prompt bem construído, como foi dito no slide anterior. Próximo slide, por favor. Sobre os desafios que a gente tem com esses prompts e algumas considerações de éticas para o uso de inteligência artificial. Porque é importante a gente considerar
isso, principalmente a parte de ética. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem os vieses em modelos de inteligência artificial, e porque esses modelos podem afetar a qualidade dos prompts. Então é crucial sempre ajustar esses modelos conforme for necessário. A dependência excessiva da tecnologia, que é algo que também vem sendo muito percebido, principalmente desde que o ChatGPT foi lançado, porque a gente tem que ter em mente que a IA tem que ser vista só como uma ferramenta de suporte e não como um substituto do julgamento humano. Isso não pode mudar. O pensamento humano tem que sempre ter a palavra final. E isso não pode ficar nas mãos da IA. E sobre a privacidade e segurança de dados, porque é muito importante garantir a proteção dos dados, especialmente quando se utiliza uma inteligência artificial que precisa de um grande volume desses dados. E o público-alvo principal para o uso desses prompts são os gerentes de projeto, porque eles precisam definir e monitorar tarefas claras, como o Vinícius citou, para toda a equipe. Os desenvolvedores, que podem usar essa automatização para fazer a criação de prompts para tarefas repetitivas, como de teste de software, por exemplo. Os analistas de qualidades, que vão precisar de prompts bem definidos para conduzir os testes e garantir que os critérios de aceitação sejam claros. Os líderes de equipe, que são responsáveis pela coordenação dos times e pela garantia da comunicação fluida e eficiente. E também os profissionais envolvidos na gestão de projetos de software, que são envolvidos no planejamento, no acompanhamento e na entrega de software de software de qualidade. Para concluir, e algumas recomendações, a gente reforça a importância dos prompts claros e bem estruturados, como foi citado durante a apresentação, na gestão de projetos de software. Eles são essenciais para a comunicação, planejamento e execução, como o Vinícius citou anteriormente. E além disso, vale lembrar que a IA tem um papel significativo na melhoria da criação e na gestão de prompts, com a geração automática, análise de feedback e personalização. Novamente, ferramentas como o GitHub Copilot e o ChatGPT mostram como essa automação pode revolucionar na gestão de tarefas, e o link para acesso está nas referências do slide, também com alguns artigos que falam sobre essa parte. E para aplicação prática, a gente recomenda sempre adotar uma mentalidade de otimização contínua e utilizar as ferramentas de inteligência artificial para automação, personalização conforme o público, mas, como a gente já citou, não deixar isso substituir o nosso julgamento. Aqui estão as nossas referências, com todos os sites que foram citados. E obrigado por terem assistido o nosso seminário.